Mas eu tenho o prazer de estar aqui comigo no programa, mais uma vez, o Henrique Drenovitz, que é coordenador da Unidade de Cultura, agora é coordenação de cultura. Supervisão de cultura. Supervisão de cultura, nunca acerto, Henrique. Mas Deixa, quando tu acertar vai ser secretaria já. Graças a Deus, já conversamos sobre isso. E também a Denise Boldan, que está lançando esse livro Anjo Desgarrado, que é um título bastante interessante. E eu li aqui no jornal, já tinha lido na semana passada, saiu no jornal agora. E agora saiu de novo, né, anunciando para amanhã, então, o lançamento do livro às 20 horas, no Sobre os Azulejos. Mas a questão é o seguinte, eu li aqui a resenha do livro, agora a gente já conversa sobre isso. Duas coisas interessantes que eu acho para a gente conversar. Uma, que tu também como escritora e rio-grandina, a escrita, pelo menos a questão da literatura, é um dos meus grandes interesses também. Não tenho lido tanto como eu lia, mas a escrita sempre foi um alvo meu. Adoro, acho lindo. Paixão. A papelaria, então, para mim, é um dos melhores lugares do mundo. Onde tem papel e caneta, as pessoas estão escrevendo, deu pra bola. É só largar um café caboclo do lado e a gente fica feliz. Inclusive, o apoio cultural é da Skill Assessoria Aduaneira. Já ia me esquecendo de novo, me desculpem. Skill Assessoria Aduaneira é o nosso apoio do cafezinho. Mas uma outra coisa que me chama a atenção na resenha do livro, para as pessoas que ainda não conhecem, tomara Deus que conheçam o livro, é a maneira como tu escreveu. É uma história dramática, mas que tu encara de uma maneira bastante leve. Me confirma isso, porque aqui na resenha diz o seguinte, chega a ter histórias quase cômicas, ou tragicômicas no livro. Como se dá esse processo? Quando que tu descobriu que teu filho tinha esse transtorno, podemos chamar assim? Como é que foi tudo isso? Nos conta. Eu acho que é bem interessante a gente poder ouvir de ti, porque é uma maneira também das pessoas que têm crianças com esse transtorno poder enfrentar a situação de uma maneira mais... Com certeza. A história é longa, né? Por isso que acabou dando num livro. Mas não foi detectada no nascimento, foi mais tardiamente, através de uma grande convulsão. E isso quando ele tinha 1 ano e meio de nascido. E a partir daí a gente começou a investigar o diagnóstico do que seria, né, o problema dele. E aí passamos por N médicos ao longo da vida toda dele e ele se foi e a gente não chegou a descobrir, na verdade, o que o Leonardo tinha, né? O que a gente sabe é que ele era uma criança especial, criança para mim, né? Porque, claro, ele faleceu com 28 anos, para mim sempre foi criança. E, então a gente não chegou, sempre foi um bebê gigante, como eu costumava defini-lo, né? E ele se foi e no final já não era tão importante para a gente o que ele tinha, né? E sim o que ele nos fez crescer com essa diferença dele. Mas o pai, a mãe, os pais se adaptam muito rápido à questão dos filhos pelo amor, né? O amor tem essa capacidade de adaptar as pessoas às dificuldades. Claro. Tu descobriu com 1 ano e meio. Tu ainda residia aqui em Rio Grande? Não, eu já tinha saído. Eu casei e já fui morar fora, né? Eu sou uma cigana, né? Eu já fiz 16 mudanças. Na época, nós fomos para Curitiba, depois para Maringá, então uma série de... E mesmo estando São Paulo, Rio... Mesmo estando num centro econômico, onde há mais acesso ao desenvolvimento da tecnologia... Mesmo assim, inclusive hoje em dia, né? Então sempre houve, assim, alguns médicos taxavam de autismo, porque na verdade é muito fácil a gente rotular, né? As pessoas, a gente parece que necessita de rótulos, né? Para a gente poder se situar num comportamento. Precisa, né? A gente tem que ter essa segurança do rótulo, né? Então, um falava que era autismo, outro falava que era uma síndrome de Lennox-Gastaut, que é um nome muito bonito, né? Que eu fui pesquisar o que era, não entendi nada, sabia que era uma forma, assim, muito exacerbada de epilepsia, né? A tal da síndrome de Lennox-Gastaut, porque ele tinha ataques, né, convulsivos, epiléticos, né? Então, sempre houve essa controvérsia, autismo, retardo mental severo, né? Então, na verdade, a gente definiu, no final, como o Leonardo tendo uma encefalopatia. Qual já não era mais importante. Claro. Era importante para a gente que ele fosse feliz, né? E que a gente pudesse, de alguma maneira, fazer ele ter uma qualidade de vida bacana e com muito amor. Então, isso se tornou o foco principal da gente. Mas, Denise, tu colocas essa questão que é linear para a gente poder compreender pouco o que teu filho tinha e para quem não leu o livro ainda. Os sintomas, por exemplo, ele tinha dificuldade de aprendizado, aí, por exemplo, tu colocou que algumas pessoas chegaram a colocar retardo mental severo. Sim, ele tinha. Eu até quero fazer uma palavra forte, o retardo, né? Eu acho tão preconceituoso. Não, o pior de tudo... Como é que é o teu nome? Desculpa. Fabiano. Não tem problema. Eu adoro parecer invisível. Não, imagina, desculpe. Então, na verdade, teve até uma história que eu acho que eu relato no livro, que a notícia nos foi dada de uma maneira assim muito
brutal, digamos assim, né? Quando eu achava que meu filho era normal, que a gente começou a investigação do problema dele, né? A gente entrava no consultório achando que ele fosse ainda uma criança normal com algum probleminha, com convulsão, sei lá, poderia ser qualquer coisa, menos um início de um histórico, como se tornou depois. E aí o primeiro médico que nós fomos, o neurologista, ele olhou para o Leonardo, que sempre foi uma criança muito bonita, fisicamente sempre foi perfeito, ninguém diria que ele tinha problema. E ele falou assim, esse sorriso idiota. Agora tu falou, né? Que a palavra era forte. Imagina a gente, pai de um filho até então normal, receber esse golpe, essa notícia, com todo esse carinho desse médico. Isso em Curitiba. Isso foi em Curitiba. Foi o primeiro neurologista porque ele passou. E esse sorriso idiota. Eu não vou chamar ele de cavalo porque eu adoro. Os cavalos não merecem, é verdade. Não merece. Esse tratamento. Que tratamento? Então nós saímos assim, impactados. Eu lembro que nós olhamos um para o outro, descendo no elevador, indo embora para casa. E a gente não conseguia dizer uma palavra um com o outro, assim. A gente estava impactado. E a criança junto ali. Claro, pobrezinho. Inocente de tudo, rindo, com os olhos lindos, maravilhosos, olhando para um e para outro. Cena dramática. Porque ele sempre foi muito, né? Sempre foi um bebê gigante, né? Mesmo quando ele estava com 28 anos, ele nunca teve entendimento, como a gente conhece, pelo menos, né? A gente nunca soube avaliar até onde ele sabia e entendia as coisas. Porque ele não falava, né? Ele usou fraldas até falecer. E ele andava rusticamente, né? Tinha uma miopia de 9 graus. Então, ele tinha toda uma dificuldade, assim, e ele realmente não tinha... O intelecto dele não era como nós conhecemos, né? Não era provido dessa intelectualidade que a gente quer e deseja, né? Não tinha essa nossa inteligência, que pode ser avaliada em QIs, acredito que nem possa. Porque ele não... Era difícil a comunicação. A gente sabia como lidar com ele se fazia entender de alguma forma. Não me pergunta nem como, que eu não sei. Claro. A gente consegue, né? Precisa. A gente precisa lidar. Quero fazer um parênteses. Claro. Tu sabes que eu avalio a inteligência, já fui até muito questionado sobre isso. Eu avalio a inteligência por uma equação muito básica que eu tenho comigo. Isso é meu. Não que eu seja um grande cientista para desenvolver isso, mas um pouco de vivência a gente tem. Claro. Eu nivelo as pessoas pela inteligência pelo seguinte, pelo tempo que elas têm para resolver um problema apresentado. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida foi uma das minhas colegas mais discretas de faculdade. Então, eu apresentava um projeto para ela na hora do café, em 20 minutos no intervalo da FURG, ela vinha com uma solução. Ou com 3 soluções diferentes. Podiam não ser geniais, mas ela pensava rapidamente. E não era uma aluna brilhante. Ou seja, são pessoas que têm inteligência. Ou seja, inteligência se apresentam problemas na vida. No caso, apesar, não quero ofender as bestas, mas apesar daquela besta de Curitiba ter dito isso sobre o teu filho... quero saber o nome dele para chamar ele de besta e dizer que ele é uma besta mesmo. E desumano, deselegante e desumano. É verdade. Não deveria ter o título que ele tem de médico. Mas tem tanta gente que tem título, não deveria ter. Mas a questão toda é o seguinte, você saiu dali e aí começou um tratamento, primeiro tu e teu marido tinham que se estabilizar com a situação, para saber o que estava, procuraram outros médicos. Né? O que os outros médicos diziam quando vocês levavam e davam, por exemplo, o relato desse cidadão que eu chamei de besta? Sempre houve controvérsia, como eu te falei, né? Então, um taxou de autismo, né? E ficou muitos anos a gente ficou achando que ele era autista, né? Por causa da falta de relacionamento, a dificuldade de comunicação que o autista tem, né? Com o mundo exterior. Pois é. Né? Então, a gente acabou parando por aí, sabe? Não era importante pra gente. Aí ia para outro médico, falava outra coisa, mas a gente já tinha a opinião da gente. A gente já tinha a opinião da gente e a gente seguiu dando amor, dando medicamento anticonvulsivante, né? E ele estava estável, né? Aquilo mantinha ele alegre, feliz. E a gente não ficou questionando muito, não. Tá? Teve, claro, eu fiz muitos em eletroencefalo, meu Deus, perder de vista, né? Para ver se aquele traçado mostrava diferenças, se a inteligência aparecia de alguma forma, né? E medições de cérebro, e o cérebro era pequeno, e aí a médica falava que quanto maior o cérebro, maior a massa cinzenta, né? Então, sempre a gente teve até um certo complexo no início, né? Porque a gente saía frustrada porque a medição dele sempre era medíocre, era modesta, claro, né? Mas, em compensação, cada progresso, por mínimo que fosse, era assim, a gente saía festejando.
Eu não Entendeu? sei se serve de consolo para ti, até mesmo porque o livro é uma maneira de tu enfrentar algumas coisas. Eu até canto tudo aqui no chão, depois eu pego, não te preocupe. Mas programa ao vivo é terrível. bom. É legal, é legal. Mas olha aqui, depois, às 13 horas, quando começa a dar aquele sono depois da refeição, já às vezes não é tão bom. Mas olha aqui, ó, essa questão do complexo também do uso de massa cinzenta é uma questão que várias vezes, uma questão que a gente já questionou aqui no programa. Porque os caras que desenvolveram a bomba de Hiroshima, o gás mostarda e as armas mais maléficas que a gente pode imaginar tinham uma massa cinzenta completa. A inteligência é muito relativa para isso. A gente desenvolve inteligência porque é necessário para isso. Exato. Talvez no cotidiano do teu filho, para situações apresentadas diante das situações em casa com ele tivesse a inteligência que era necessária. E aí ele viveu 29 anos. 28. 28 anos. Faleceu há 4 meses amanhã. há 4 meses amanhã. É uma questão muito recente, são 28 anos. Muito recente. E aí... Mas realmente é muito relativo isso que tu falaste. Concordo. E olha, eu não sou nem um pouco relativista. Mas o Duda sabe, olha, isso aí, Deus, daqui a pouco o Fabiano é relativista, eu detesto isso. Mas, eu já sou mais. Sou mais objetivo. Mas as questões todas, por exemplo, assim, ó, com 12, 13 anos, qual era o comportamento dele? Tu disse que tinha até um modo rústico de andar, não pôde levar para uma escola normal, teve que ficar numa escola especial. Sempre especial, sempre, uma escola muito especial. Mesmo na escola especial, ele ficava num setor mais especial ainda. Porque existem crianças, a maioria até dos colegas deles, eram mais desenvolvidos do que ele. Tinham aprendizagem. Eles conseguiam aprender. O Leonardo sempre ficou na parte mais lúdica, sabe? Então, eram mais terapias ocupacionais, entendeu? Esse tipo de terapias mesmo, de brinquedo. Era uma coisa bem lúdica mesmo, né? Então, davam coisinhas sucatinhas para ele destruir, tentar encaixar. Então, assim, quando fazia o encaixe, vinha na caderneta do colégio. Mãe, hoje o Leonardo encaixou uma pecinha na outra e sorriu, ficou feliz. E nós vibramos. Então, assim, era um acontecimento. Era aquela... A gente estourava uma champanhe quando tinha uma novidade, assim, pequena que fosse, sabe? Ou então, hoje ele fez não sei o quê. Então, sempre foi muito comemorado, assim, as pequenas vitórias. Porque, na verdade, a gente não tinha expectativa. A gente nunca esperou do Leonardo mais do que a felicidade dele. A gente nunca pretendeu que ele tivesse progressos intelectuais, que fosse alguém. Porque a gente via, no fundo, a gente sabia que ele tinha aquela limitação muito grande, né? Puxa, Denise, que interessante isso. Estou imaginando essa tua experiência como, o Fabiano já tinha colocado nisso, né? Uma lição para todos os pais que enfrentam problemas semelhantes, sim, de diferentes graus. Mas agora que tu falasse isso, me pareceu uma lição para qualquer pai. Porque mais abrangente, né? A questão da expectativa, a gente às vezes coloca sobre os filhos da gente uma expectativa. Exato. E isso é um peso que eles têm que carregar nos ombros, às vezes pela vida inteira, e com outros problemas, às vezes isso não causa ao longo da vida, né? Essa quantidade. Tu dissesse, não, a gente aprendeu que desde o início a não ter experiência. Com isso a gente conseguiu curtir, tu falasse, né? Curtimos tudo, cada problema, cada coisa sempre era e fiquei imaginando isso. Tu tem expectativa, daqui a pouco a criança faz um grande progresso, mas tu esperava mais, e para ti aquilo é uma decepção, e para a criança imagina a decepção dela com a decepção do pai. Exatamente. Toda uma gama de problemas. Aí qualquer criança que seja com problema, né? Então a lição que tu traz no livro não fica restrita ao grupo dos pais que têm filhos com algum tipo de problema, não. Qualquer muito bem pai, observado, é verdade. Imaginei que é uma lição de vida para todo mundo, não? Geral. É verdade, tens razão. É o tal de um dia após o outro, né? Não tem outra coisa mais sábia, isso eu aprendi a duras penas, do que viver o momento presente, que parece uma coisa boba, assim, uma coisa assim tão chavão, né? Mas não tem. A gente aprendeu que cada dia era um dia e era lucro. Por isso, talvez, eu fico pensando agora, que eu não achei um fardo pesado. Entendeu? Que eu nunca pensei assim a longo prazo, no meu futuro. Meu Deus, carregar essa criatura. Já pensou se ele não sair da fralda? Na verdade, eu minto, porque houve, sim, momentos críticos em que... Claro, a gente é humano e a gente está cansado. Né? Tinha vezes que eu estava cansado, eu tinha que acordar de madrugada para trocar fralda de xixi, de cocô. Às vezes eu estava cansada e eu precisava estar sempre verificando. Então, meu sono nunca foi contínuo durante 28 anos. Sempre foi entrecortado, né? Então, cansava, sim, e eu, às vezes, meu Deus, né? Eu estou cansada. Mas aquilo era tão rápido. Não sei se isso é problema de signo, porque eu sou libriana, se é a minha filosofia mesmo, se eu já nasci assim, mas eram questionamentos muito rápidos, que assim como vinham, iam embora. E não ficava pesado. Aí eu procurasse, não, para aí, calma.
Vamos curtir o momento, deixa isso pra lá, isso não é importante. Essa filosofia que vocês assumiram para a vida, a gente precisou, talvez, acho que não é nem mérito da gente. De repente a gente precisou ser assim para sobreviver, para ser feliz, para tentar entender por que a gente tinha aquele filho. Né? Por que ele nasceu no nosso meio? Por quê? Eu, uma pessoa sempre sem paciência, eu nunca fui daquela pessoa de pensar assim, eu vou casar, vou ter um monte de filhinho, o meu sonho é ser mãe. Nunca tive sobrinhos, nunca tive experiência com crianças, nunca foi meu sonho realmente, né? Eu não fui uma pessoa, não me achava uma pessoa paciente. E eu precisei justamente ter um filho que me exercitasse esse lado maternal e da paciência, né? Da paciência. Foi uma ironia, né? Mas que me fez crescer na marra. Fez tu desenvolver esse lado que tu imaginava que tu não tinhas e daqui a um pouco tu te descobriste e tremendamente paciente. Estava lá no fundilho de mim, mas eu consegui resgatar isso aí, né? E eu acho que por isso eu me tornei até uma pessoa melhor. Talvez se eu nem fosse, né? A Denise que eu sou hoje, eu não tivesse tido um Leonardo na minha vida. Mas tem mais tato, né? Mais tato para lidar com as situações. Sim. Né? Essas situações são muito difíceis nesse sentido. Claro. Eu volto para isso agora, mas por enquanto já colocando aqui o Drinovitz na discussão conosco, quem foi que teve essa sensibilidade de fazer um lançamento aqui com o apoio da Identidade de Cultura? Foi tu que convidou, Luiz Henrique? Não, nós convidamos, assim, eu conheço a Dena há muito tempo já e, assim, meio como... Eu nunca fui, assim, digamos assim, nunca participei ativamente da vida deles, mas sempre observei de longe. Eu fui amigos de amigos, na verdade, deles, e aí fui me aproximando. Então, eu sou um grande observador e sempre observei muito e sempre admirei isso muito. Quando se começou, porque a Dena começou muito um trabalho com blog também, né? O livro nasceu um pouco ali. É verdade. Um pouco ali. Então, algumas coisas eu acompanhei. Eu não sou muito blogueiro, mas amigos em comuns me passavam, etc e tal. E aí, em seguida, a Dena foi para o lançamento do livro, né? E aí, já tinha uma vontade dela de fazer aqui, e aí, como estava na supervisão cultural, proporcionei, convidei, e aí fui atrás, aí acertamos data, enfim. E principalmente tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente até fez isso na Semana de Arte e Cultura, né? Eu acho que esses rio-grandinos que ganham o mundo, né? Esses rio-grandinos que vão, que levam e que falam, a Dena é uma dessas pessoas que falam e que amam a terra, que falam, eles têm que ter o aplauso da sua cidade, né? Eles têm que voltar, eles têm que ter esse merecimento, têm que ter esse retorno. Então a gente precisa fazer isso. Eu acho que a gente não faz nada mais do que obrigação em fazer isso, né? São pessoas, são embaixadores dessa cidade, que levam o nome na literatura, como a gente já trouxe gente da música, das outras artes. Então eu acho que tinha isso. E a Dena tem todo um passado construído nessa cidade, eu acho que ela merecia esse abraço da cidade, assim. Então essa foi a nossa intenção. Uma forma de principal. fraternidade também, porque muito. Porque eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu converso, por exemplo, com rio-grandinos, Rio Grande tem eu sempre digo que o Rio Grande parece a ilha de Lost. Aliás, fizeram seriado Lost baseado na ilha aqui em Rio Grande, na península de Rio Grande, porque é incrível, né? Aqui, não só porque em Rio Grande tu encontra, por exemplo, até um urso pardo num dia de verão, mas tem figuras só em Rio Grande tem. Mas não, eu sou uma figura rio-grandina. Só em Rio Grande vão me encontrar. Não tem lugar nenhum. Com certeza. Pode ser até São Paulo inteiro. São Paulo tem 16 milhões de habitantes. Tu vai dizer, não, aquele cara só em Rio Grande. Só em Rio Grande. Mas a questão toda que se coloca é que o Rio Grande, as pessoas criam um vínculo com o Rio Grande, porque o Rio Grande tem algumas especificidades suas. Rio Grande é uma cidade que tem uma coisa... Tem um lado meio provinciano e cosmopolita ao mesmo tempo. Acho que o Rio Grande é a única cidade do mundo que eu encontrei isso. Em algumas ruas, é uma cidade muito cosmopolita, onde tu encontra filipinos, norte-americanos, ingleses. Aí tu anda 2 ruas, é uma cidade provinciana, onde as pessoas pensam de uma maneira muito provinciana. Mas a questão... Vou resumir, uma cidade portuária com colonização portuguesa. Mas o professor Henrique Drinovitz agora deu... Mas é verdade. Acabasse com a literatura. Fundada em fevereiro, né? Que tu conhece a minha teoria. Se aqui chegasse em agosto, com esse vento, com esse frio, ia embora. Luiz Henrique, um dia nós estamos aqui no... O Luiz Henrique, um dia aqui no programa me largou isso, a gente ria sem parar, porque nós só existimos porque o pessoal chegou... Uma placa inabitável. Se chegam em agosto, com aquele vento, aquele frio deserto, botava uma placa. Não, inabitável e seguiam viagem. Nós estamos falando aqui da formação de Rio Grande. Calorzinho de fevereiro. E o Luiz Henrique me disse isso. A gente só está aqui hoje porque se chegar em agosto, não existiria ninguém. O pessoal vai retirar. Bom, eu penso que vai ter que retirar tudo mesmo. Tudo. Quando chega maio, eu já penso... Já quero bater em retirada. Mas essa questão, por exemplo, que o Luiz Henrique está colocando agora, não é só, por exemplo, em Rio Grande em relação ao mundo, porque é um livro que tem interesse. Qualquer pessoa na China que tiver um filho numa situação parecida, pode se identificar. Nesses 28 anos, qual foi, assim, procurou outros médicos, lê se tivesse muito acesso com as pessoas. O que a gente poderia definir que mais se aproximou desse transtorno que teu filho tinha? Autismo, a gente pode colocar, mas era isso. Era uma criança que vivia num mundo próprio, sim.
tinha um mundinho todo dele, e nisso a identificação maior com o autismo era por causa disso, né? É por esse ele lado. Tinha um mundo todo dele, onde ele ficava no quarto dele, com aquelas sucatas dele, feliz da vida, né? Mas aí ele saía dali, ia para a cozinha, era outro mundo dele, que ele gostava muito de comer e comer doces, por exemplo, né? Então, eu até brinco que a minha casa parecia uma padaria 24 horas, né? Porque tinha que ter bolo, sagu, doce de batata, doce de abóbora, sempre assim. E era a minha desculpa para não emagrecer também, porque eu ia junto, né? Era uma colher para ele, duas para ele e uma para mim. Era um sufoco. Mas, realmente, é isso que tu falou. Eu acho que o autismo realmente ainda é uma pincelada que pega bem o Leonardo por esse prisma do distanciamento com o mundo. Apesar de que eu achava que o Leonardo reagia, né? O autista geralmente está no mundo e ele não comunica nem um sorriso, às vezes nem um olhar, né? E o Leonardo, ele conseguia. Ele tinha momentos que eu ficava até entre assim, o assustada e o maravilhada, porque ele olhava dentro do meu olho com uma força tão grande que eu até dizia para ele: Leonardo, não dá para tu voltar mais para dentro de mim, porque ele olhava como se estivesse olhando dentro de mim, assim, ele olhava, assim, procurava, ele procurava alguma coisa dentro de mim que talvez eu nem soubesse o que era, mas acho que era amor, que ele queria se comunicar no olhar, já que ele não conseguia se comunicar com palavras. A compreensão das situações, tu notava nele, por exemplo, uma situação, por exemplo, mais dramática, claro que um autista vive. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal da Mar, que em breve estará aqui conosco. Mas, em algumas situações mais dramáticas, a pessoa não precisa ter tanto razão para compreender que as coisas estão difíceis. Por exemplo, isso é um elo que existe entre mãe e filho que eu nem tento compreender, porque é uma situação muito complexa para nós. Mas tu notava que tinha esse vínculo com a realidade de manter por exemplo, conseguias manter algum tipo de diálogo com teu filho do ponto de vista de... Não, ele não falava. Não falava? Não falava. Nada? Nunca falou uma palavra. Nada. E isso que eu acho mais bonito nele, porque ele veio, passou aqui 28 anos, não falou uma palavra, não fez um trabalhinho de colégio sozinho, porque eu sabia, né? As professoras tentam enganar, apresentar resultados, mostram, colagenzinha, mãozinha, mas eu sabia que tudo aquilo era com, né? Elas guiando a mãozinha dele, fazendo com ele. Quer dizer, nunca fez um trabalhinho de colégio sozinho, e, no entanto, ele nos ensinou tanto que eu precisei escrever esse livro aqui, porque chegou uma hora que eu disse: meu Deus do céu, eu não posso ficar com isso só para mim. Claro. Então, a gente cresceu, a gente reavaliou nossos valores todos a partir do Leonardo, que ele nunca precisou de uma roupa, não digo nem uma grife, de uma roupa. Ele andava pelado dentro de casa com a maior naturalidade. Ele era feliz sem nada. Posso? Claro. Não, vai falando que eu tô falando. Entendeu? E essa foi a maior lição, de que a gente precisa de tão pouco para ser feliz, sabe? Isso sempre a gente sempre se questionou muito, assim, porque às vezes ele comprava uma carteira bonita, ele ia lá com maior facilidade, num descuido meu, ele detonava ela todinha. Aí eu assim, pensando bem, para que eu precisava daquela carteira, sabe? Ficava braba na hora, óbvio, né? Mas assim, não está fazendo falta, realmente eu posso, qualquer outra carteira é uma carteira, não é porque é uma Louis Vuitton, ou porque é o, sei lá, o Guess, que eu vou ser feliz com aquilo ali. Eu sempre me questionei muito, e ele me fez me questionar muito em relação a esses valores, né, que a gente tem, ainda mais nesse mundo de consumismo que a gente vive agora. Ele me fazia dar uma parada e disse: opa, para lá. Para ele estando numa rede, eu chamava até ele de painho, carinhosamente, né? Painho estando numa rede, com uma aguinha de coco, barriguinha cheia, e a gente em volta, aquilo era felicidade. A gente olhava para ele e ele não precisava falar. A gente sabia que ele era e estava feliz. Entendeu? Se tu me permite, aqui na página 32, posso? Claro. Em Curitiba, belos amigos, como aquisição de peso. Tempos felizes de muita cumplicidade. Como não anda, Léo voa de andador. Interessante isso aqui, né? Um azougue. Perto de completar 1 aninho, faço a visita mensal à pediatra. Já andava encafifada com seu atraso motor. Parara de consultar o manual do bebê. Aquilo me fazia mal, me angustiava. Meu filho não se encaixava, não apresentava os progressos típicos e esperados de cada fase. Ela adverte para meu horror: se ele não andar até 1 ano de idade, vocês devem procurar um neurologista. Ainda nem sabia, mas começa aqui a íngreme escalada da montanha e o encontro com as primeiras pedras. Marco imediatamente um médico do nosso plano médico. Jamais esqueceremos as palavras daquele homem e do efeito drástico que tiveram em nossas vidas. Com os olhinhos miúdos de um azul muito frio e a boca enviesada de soberba, num trejeito sinistro de mau auspício, o pequeno homem proclama:
Mãe, esse sorriso idiota, este cabelo muito loiro, os olhos tão claros, sentencia com voz dura e indiferente. Bom, não sei o cabelo loiro e os olhos claros tem a ver, mas... A essas alturas eu já devorara o manual do Dr. Rinaldo Delamare e sabia que ele se referia à fenicetonúria, doença genética, um erro inato do metabolismo muito comum em meninos, antes fosse. Saímos arrasados. No elevador, com abissal desconforto, evitávamos nos olhar, para um não ler a dor dentro do outro. A descida era lenta, mas o cheiro do enxofre, enquanto descíamos, alcançava e empesteava nossas almas. Tão mergulhadas estavam no inferno de dúvidas e medos. Rumpelstiltskin pede exames específicos, cariótipo, eosinatos do metabolismo, ressonância magnética. Nada acusam. Doutor doente nunca mais sobre de nós. Doutor doente, que é o doutor doente? Rumpelstiltskin é um duende famoso. Aí eu acabei chamando ele, me veio, na hora que eu fui escrever o livro, me veio Rumpelstiltskin na cabeça. É de uma fábula de quem? Eu não sei se... Não é dos irmãos Grimm, eu acho, mas é uma fábula. Eu tenho até que investigar, porque me veio da minha memória. É o Google. Esse é o nome do as pessoas jogam no Google. Aí eu chamei de Dr. Duende, né? Porque... Tá, mas e aí começa toda essa investigação. Essa investigação e também momentos de sofrimento. Mas o livro me parece, desde que eu li a resenha e tal, me parece uma coisa... bastante positiva. Como é que até leve. Eu escrevo de uma maneira bem leve, apesar do tema ser... Se tu me permite, eu não digo maturidade, porque maturidade é uma palavra muito complexa. Racionalidade também é muito complexo. Mas, por exemplo, teu filho morreu há 4 meses e é uma situação dramática, extremamente dramática, que eu não posso me colocar no lugar de nenhum de nós. Né? É uma questão como impressão digital, cada um tem a sua. Mas... também, não, além de ser uma forma de tu superar isso, porque eu estou conversando ao vivo, olha que situação difícil, ninguém sabe o que é. Estou conversando ao vivo com uma mãe que perdeu um filho 4 meses atrás. Uma situação extremamente dramática. Né? Se eu estivesse conversando contigo, tomando um café, seria diferente do que estamos ao vivo agora para algumas centenas de pessoas. Mas como é que tu encara isso hoje do ponto de vista espiritual, racional? Como é que tu vê isso, Denise? Tu encara isso de uma maneira, por exemplo, o próprio nome do livro, Anjo Desgarrado, tem uma referência ao que tu pensas hoje sobre a vida? Eu até quero fazer uma pergunta em relação a isso que nós recebemos aqui. Volta e meia, alguém vem aqui no programa e é kardecista ou é espírita, as pessoas acreditam que passaram por um karma, ou tinham que ter passado por isso. Eu, pessoalmente, não acredito em karma, mas gosto de ouvir as pessoas em relação a isso. Como é que tu vê essa tua experiência, que foi uma experiência dramática por um lado, mas também existem dramas bons? Como é que tu encara isso? Olha, eu encaro de uma forma, acho que muito natural. Na verdade, não paro para pensar nisso, não, sabe? Eu sigo vivendo e me sinto muito grata de ter podido passar por essa experiência de vida. Me sinto mesmo muito grata e acho que nós crescemos muito como pessoas, como casal, como eu com meu outro filho, como mãe e filho do meu outro filho Alexandre. Eu acho que foi assim nós vimos a vida por outros prismas que eu acho que e nos uniu sempre muito o nosso casamento, né? Que coisa difícil é ter filho com problema e manter um casamento. Ele tinha que ter entrado na minha história, na nossa história, em algum momento. Realmente ele precisou. Quem mandou? Deus, no meio de tantas formas, né? Tem tantas formas de se nomear Deus, né? Não sei, o universo, né? Mas eu encaro ele como um presente. Eu encaro como um presente do universo, o Leonardo, né? Eu não gosto muito de falar na questão de religião também, porque mesmo pessoa mais ignorante, eu acho que ninguém sabe nada, né? Eu também. E hoje em dia o resto para mim é muito complexo. Exato. Eu fui formada dentro da religião católica e tudo. Hoje em dia eu acho assim que eu já sou um pouco mais aberta. Acho até perigoso ficar falando essas coisas aqui, assim, mas eu me sinto assim um pouquinho mais aberta daquele mundo tão quadrado assim da Igreja Católica, assim, alguns pontos até questionáveis para mim hoje em dia. Aqui não tem censura. Mas não, a censura está lá fora. Não, claro, muito bem colocado. Mas o que eu estou colocando, é o seguinte. Não entendo perfeitamente. Eu acho que uma característica do FM Café, pelo menos eu não sei, as pessoas me veem de uma maneira que eu não posso me ver. Cada um tem uma visão do mundo. Mas uma das coisas que eu tento fazer, pelo menos em nível de rádio, informação, é criar um nível de intimidade com as pessoas. Tanto é que eu tenho tido a sorte, inclusive o amigo Maurício, eu falei, né? Esses dias eu sentei num ônibus, uma pessoa veio falar comigo, começou a falar comigo e eu tentei sorrir, a pessoa disse, não, tu não me conhece, eu sei que tu não me conhece, mas eu te conheço porque eu acompanho o programa, aquela coisa. Então tu cria vínculos com as pessoas fora daqui. E isso também é uma maneira de ser intimista com as pessoas, ser muito sincero com elas. Eu também não entendo a religião, para mim é uma questão muito complexa. Deus é uma questão muito complexa, porque
algo que nunca nasceu e nunca vai morrer, para mim, eu não consigo compreender. Eu só tenho, no máximo, aí, com muita sorte, vou viver 60 anos, né? Mas essa questão, como tu coloca, por exemplo, é uma peça fundamental na tua vida, do Leonardo. Eu falando contigo, acho que o Duda sente isso, o Luiz Henrique também, quem nos escuta, não teria como ele ter nascido em outra família, porque talvez tu precisasses disso, pelo que tu coloca, ele tinha que ter o carinho dessa família em específico. Sim. E tinha que ter passado por isso também, encontrar essa besta desse médico que falou essa bobagem, né? Mas um acréscimo interessante que ela fez agora, que me pareceu importante ressaltar, é o fato de que uniu a família, né? O teu outro filho e com o teu marido. O que se nota muitas vezes em situações assim é o contrário até. Então, acho que mais reforça a experiência que tu dás no livro. Há muita separação neste mundo, sabe? Dos pais com crianças com problema. Muitas vezes. Há uma estatística, apesar que dizem que toda estatística é burra, né? De 75% de separações em função de filhos assim. E geralmente o pai é que debanda nessa hora. Geralmente, não é a regra geral também. O que não aconteceu com vocês. O que não aconteceu. Acho que até foi o contrário. Até talvez nesse sentido também a experiência do teu livro pode ser muito enriquecedora. Pode, claro, quem tomara. Não foi escrito com esse intuito, né? Vocês, inclusive, a experiência com o Leonardo foi enriquecedora em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista familiar, tu acabaste de colocar agora. Com certeza. Né? Também nesse sentido enriqueceu vocês e uniu. Que é uniu demais, exatamente. Quando, na maioria das vezes, às vezes um fator de desunião. De desunião. Seja porque surge aquela questão da culpa, então daqui um pouco um pode ficar culpando o outro de alguma forma, mesmo subliminarmente, né? E isso aparece, isso no dia a dia, não tem como não acaba aparecendo. Ou a mãe pode falar, tu não me ajudas, eu estou cansada, e o pai tem que trabalhar. Então, a mãe que trabalhava tem que parar de trabalhar. Entendeu? Para ficar só em função do filho. Então, tudo isso. Como é que tu fizeste? Então, a minha vida se resumiu a ser mãe do Leonardo, durante 28 anos. Sim, porque eu sou formada em letras aqui pela FURG, né? E eu trabalhei, enquanto estudava aqui ainda, e não estava formada, eu trabalhei no setor de traduções. Então, eu fiz traduções, revisão linguística aqui esse setor que eu acho que é extinto, não tem mais, né? O setor de traduções não tem mais, né? Então, no momento que meu marido me vamos casar, eu larguei tudo. Eu não pensei duas vezes e fui embora com ele. Aí nasceu o Leonardo, pensando em retomar de repente, né? Claro, mais adiante. A minha vida profissional. Mas aí nasceu o Leonardo e eu simplesmente fiquei mãe do Leonardo. Claro, tu imaginava que superada a fase mais criança, mais bebê... Talvez ele evoluísse e, quem sabe, ele sendo um pouco mais normal, entre aspas, né? Eu pudesse até trabalhar, mas nunca houve essa chance, assim. Porque eu sempre tive eterno e empregada. É difícil, né? Por mais apoio que a gente tenha, não dá para contar integralmente com as pessoas, mesmo porque escolas inventam reuniões, aí a gente pensa que o filho está no colégio, né? E de repente, amanhã não tem aula. E a mãe não vai trabalhar porque o filho está em casa? Então é complicado. Então eu preferia assim não me estressar, disse, não, então eu não vou trabalhar, eu vou ficar só em função do Leonardo, colocado em escolas. Hoje tu vive em São Paulo, eu já tinha lido isso, mas tu vive em São Paulo, eu tenho grandes amigos que se preocupam muito com essa causa dos animais. Hoje tu convive com as tuas pinturas, com a tua literatura e com os animais. Os animais... Tu tem uma fauna e uma flora pessoais, né? E quantos animais tu tens? Agora estou com pouco, tenho 2 cadelas. E 2 gatos. Agora estou rindo porque o marido sempre fala que ele tem 3 cadelas, né? E 2 gatos. E ele fala que eu tenho 3 gatos, ele incluso, e 2 cadelas. Então são formas diferentes de si. Humilde. Mas tem até são só 4 animais, essa então. Questão de gostar de animais é uma coisa espiritual também, é uma coisa legal. Quando eu digo espírito, não tem nada a ver com uma coisa transcendente, mas do caráter das pessoas, né? Conviver com animais, tentar compreender os animais. Tem muita empatia, muita. Quer me acabar o dia, eu cruzar com um cachorro na rua sarnoso, ou ouvir alguém chutando, dando de relho num cavalo. Já comprei grandes discussões e brigas de parar carro, descer, sabe? Porque eu acho assim que é um animal muito indefeso, né? Claro. Ele precisa muito da nossa voz, né? Como ele não fala português, eu me ponho no lugar dele, difícil, exatamente. Né? Então eu tenho muita empatia com o animal, muito. Informalmente, tu lesse aquele livro do William Burroughs, dos gatos, né? Que o William Burroughs, escritor, era apaixonado por gatos. Por gatos. Ele escreveu um livro sobre eu ainda não li, mas estou doida para ler. Tentando compreender os gatos, né? E eu já encomendei pela minha frente virtual. Tu sabes que eu moro com um gato, um bicho peludo, assim, aquele gato mesmo. E tá sempre cheio de pelo, né? Eu vivo com um rolinho aquele no carro. Mas ele E ontem eu cheguei à conclusão, chegando em casa à noite, eu cheguei à conclusão que sempre o gato praticamente abre a porta para mim. O gato manda e desmanda. O gato tem essa peculiaridade, né? O William Burroughs percebeu isso também. O gato, diferente do cachorro, o gato não é nem um pouco humilde. Ele simplesmente toma conta da casa
E é uma coisa incrível essa relação que tu começa a estabelecer com o gato, porque eu tento dialogar com ele, explicitar que quem paga as contas ele sou eu. Quem manda que sou eu. Na verdade, eu não gosto de mandar, porque essa coisa de hierarquia é difícil. Mas ontem, no momento mais crucial da nossa relação, eu tentei explicar para ele que quem pagava as contas era eu. Mas em nenhum momento ele deu a mínima, inclusive ele deitou de barriga para cima e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Então é muito difícil. Por exemplo, conviver com os animais é bacana, às vezes é difícil. Bacana, mas é bacana. Às vezes eu tenho sempre tem lições para te dar, sempre. Mas às vezes eu tenho... Esses dias foi uma amiga minha lá que me visitar, que adora animais, ela trabalha com essa coisa, e eu tentei dar de presente para minha amiga, que não gostou. E o gato estava num momento insuportável. Foi um momento assim, espiritual, onde ele estava infernizando e ela apareceu. Eu disse, olha, tem um presente, leva. E ela viu, acho que não gosta de animais, mas esse é um caso mais Nem grave. Tanto. Mas tu, na tua época, antes do Léo aparecer, por exemplo, tu disse que te tornasse uma pessoa mais sensível. Mas tu já gostava de animais, já pintava? Sempre. Sempre, assim, de ir pro Joana Dark e chegar em sala de aula com as freiras me olhando assim, feio, e eu chorando, com a cabeça abaixada na classe. Mas o que houve? Algum problema de família? O que houve em casa, né? Eu vi um cachorro sarnoso na rua. E matava a chorar. Saía, pegava um táxi, arranjava uma caixinha e levava para casa da minha avó. Senão minha mãe me matava, né? Chegava com um bicho todo empesteado dentro de casa, aí levava pra minha avó, aí sempre. a gente amarrava. Eu nem sabia como tratar, e aí minha avó, coitadinha, mandava passar óleo queimado no pobre do bicho. Eu sei que nasciam pelos depois, aí eu soltava feliz da vida. Mas sempre sofri com essa coisa do animal. O Luiz Henrique, amanhã nós teremos a partir das 20 horas A partir das 20 horas. Teremos uma vernissagem, o que vai ter lá? Temos na verdade, o livro lá vai estar à venda também para as pessoas, né? Quanto? E a Diana vai estar autografando. O livro vai estar R$35 lá, é o mesmo preço que fica na livraria depois, na livraria Vanguarda, que vai ficar depois para quem não quiser comparecer. O evento é aberto a todas as pessoas, todos estão convidados. E eu vou dar meu depoimento de leitor aqui, que eu já li o livro todo. Eu acho uma advance. Eu acho o seguinte... fora qualquer coisa que a gente conheça a Diana, que a Diana seja rio-grandina, etc. Tal, eu acho que é um livro que merece ser lido. Acho que as pessoas devem comprar. Eu acho que ela e o Duda tocaram num ponto muito interessante. As pessoas sempre, assim, e eu tenho ido com ela nas entrevistas, né? E sempre tem alguém que quer contar uma história parecida, que quer contar de alguém que teve uma doença, etc. e tal. E não é... Eu acho que é um livro que pode ajudar essas pessoas, e o Duda colocou muito bem, e a todas as pessoas. Né? Eu acho que é uma grande lição de vida. A gente estudou literatura, e a gente sabe que o livro fala no que é escrito e ele fala no silêncio. Então é um livro de grandes silêncios também, né? Se alguém pensa que vai conhecer um drama em detalhes e etc, tal, não é isso. E não é, assim como leitor, eu vejo muito claro que não é essa a intenção. É uma história de vida em que coisas são contadas e coisas são silenciadas. E essas que são silenciadas, eu acho que também falam muito nessa hora. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vocês falaram uma coisa muito interessante, que a gente tem essa necessidade dos rótulos, né? A gente tem necessidade de saber o que é, da aproximação, da identificação. Nós vivemos numa sociedade que não está preparada para o diferente, seja ele qual for. Né? Seja o diferente que a gente entende, que a gente não entende. Certas diferenças são aparentes, outras não são. Né? Umas se revelam, outras não se revelam. No limite, todos e a gente tem sempre... Eu acho salutar quando eu escuto, por exemplo, assim, tantos movimentos, né, das minorias, dos negros, dos homossexuais, enfim... mas eu também temo por essas coisas que se transformam em guetos, que se transformam em bandeiras. Eu acho que a grande lição é essa, não tem rótulos, né? A Diana fala lá no momento no livro que o Léo comia o doce antes do salgado, e quem disse que tem que ser o contrário? Né? E quem disse que a gente tem que seguir os chavões, que a gente tem que vencer, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser isso? Que regras são essas que nos colocaram nas costas e que pesam tanto, né? E o depoimento dela de como ela conseguiu ser feliz depois que a família toda se livrou dos rótulos. Não tem necessidade, não tem necessidade de saber isso. Não, vamos viver. Para mim, a grande lição é essa, entendeu? Eu acho que a gente tem que sonhar com esse mundo em que essa diferença não é tão importante, em que não precisa essa minoria, que não precisa alguém que levante a bandeira, em que somos seres humanos. E isso nos basta. Eu acho que isso é o mais bonito de todos. Na verdade, a gente acaba alçando essa questão de se identificar com alguma coisa justamente porque talvez o Estado, a sociedade nunca reconheceram. Porque quando a gente fala também o que é cidadão, ontem eu ainda dizia isso, né? Eu conversava com o Duda sobre isso também. De perto ninguém é normal, né? Alguém já disse isso. Quando tu me fala de um cidadão, eu imagino do homem branco de 25 anos que tem uma profissão X. A gente não consegue identificar essas questões de cidadania. Talvez a gente nem saiba da questão da cidadania. Eu gostaria, agora completando o que o Luiz Henrique disse, o que a gente estava falando antes, a Mirine me mandou uma mensagem dizendo agora que tu és uma pessoa muito sensível porque tu trabalha pelos animais e o programa está ótimo. Né? Então as pessoas, é legal.
tu poder contar isso de uma maneira, e a gente está fazendo aqui uma catarse também. Verdade. Porque quando tu, por exemplo, claro que assim, a gente pega um certo jogo de cintura, como eu digo sempre, óleo na máquina, tu tem que ter um óleo na máquina para poder rodar o programa, senão tu te quebra. Quando eu perguntei para ti quanto tempo fazia que teu filho tinha falecido, tu me disse 3 meses, eu fiquei meio desconcertado. Mas em 2 segundos eu tive que retomar o programa, porque é muito difícil. Aí tu pensa assim, não, eu vou ter que repensar outras coisas que eu vou falar, porque é uma situação muito dramática. Mas mesmo assim, 4 meses, eu gostaria de saber o nome do teu esposo, porque ele não está na estatística daqueles que fogem, né? O nome do teu esposo? É Carlos Eduardo, vulgo Cadado. Ele é conhecido na cidade como Cadado. Cadado. Carlos Eduardo, sua mãe chama, sabe, né? Olha aqui, eu quero... Mas aí tu falou em catarse, o livro foi exatamente isso. Foi catártico. E eu não sabia, né? Quando eu comecei a escrever, não era o propósito, não era fazer uma terapia. Eu precisei escrever e pronto. Então, no primeiro momento, eu escrevi esse livro para mim. Eu precisava, eu tive uma urgência de escrever. No segundo momento, eu pensei no meu filho Alexandre. Pô, legal, um legado para ele, né? Bacana, para os filhos dele, passar de geração em geração. A Milene te recomendou um livro, que é o Gatos e Homens, Mama San Raab Rampa. Não sei o que é, mas é Gatos e Homens, um outro livro. Gatos e Homens. Vou procurar no oráculo Google. Agora, falando de literatura, antes de fechar o programa, tem um livro muito bom, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Isso eu conheço. É um clássico da literatura. Ratos e Homens. Né? Vamos voar baixinho pelo oeste dos Estados Unidos. Vou aceitar o Gatos e Homens agora. Gatos e Homens. Ratos e Homens é um livro mais terrível, né? E nos toca. Eu quero, assim, elogiar aqui de público. Eu acho que essa atitude do Luiz Henrique Drenovez, eu acho que a gente está sendo muito negligente hoje como sociedade em relação à arte da literatura e principalmente negligente é essa literatura, uma literatura muito humana, de experiências pessoais que tem muito a nos ensinar. Então eu quero aqui elogiar o Luiz Henrique, que é da Supervisão de Cultura Certeira. Finalmente, Luiz Henrique, que ele coordena. São 2 horas em ponto, eu tive aqui a presença muito agradável da Denise Boldan, que estará lançando oficialmente aqui na cidade do Rio Grande, ela que é rio-grandina, amanhã às 20 horas no Sobrado dos Azulejos, o livro Anjo Desgarrado, com essas passagens dos 28 anos com o seu filho Leonardo, que sofreu de um transtorno X. Sim, né, que uma neuropatia. Uma neuropatia, digamos assim, que a gente não pode definir, mas o que importa foram 28 anos maravilhosos. Quero agradecer também o Duda, do NTI, que é o nosso comentário das quintas-feiras, a produção de estúdio do Andrezinho Corrêa, no áudio Fábio Soares e Luiz Carlos Farias. Na direção de imagens e no corte ali está aliás, no suíte está o Rafael Wais e na coordenação de jornalismo, a Alessandra Sena. Quero mais uma vez agradecer a quem está nos escutando, lembrando então amanhã às 20 horas no Sobrado dos Azulejos. Isso. Além de uma mulher muito bonita, uma pessoa muito simpática e 28 anos de luta, acho que tu mereces isso. 14 horas, 1 minuto, o programa volta ao ar às 19 horas na sua reprise e até amanhã às 13 horas ao vivo. Obrigado, fiquem com Deus. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos...